Boa tarde para todos vocês. Hoje a gente vai começar a nossa live, que vai ser maravilhosa. E vocês sabem por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre o livro A Menina que Roubava Livros, de Marco Suzaki. Livro espetacular, que se você não leu, recomendo muito, porque é uma história emocionante, realmente uma história tocante, que se você tiver um conhecimento, tiver paciência para ler as nuances da história, com certeza terá uma boa impressão e vai ter grandes ensinamentos a respeito do contexto dessa narrativa. Então agora o Instagram está aí, mandando as notificações para as pessoas irem entrando aqui, e eu quero dizer que estou muito feliz de estar fazendo essa análise e que todas as quartas-feiras agora, a partir de hoje, nós vamos fazer análise de livros. E aí, vocês podem enviar sugestões para mim pelo direct, pode mandar, quem tiver meu contato pelo WhatsApp, pode mandar, olha Andressa, vamos analisar livro X, que eu vou ter o maior prazer em estudar, planejar, organizar, para que vocês tenham acesso a esses livros. Boa tarde, Elaine. Seja bem-vinda. Então, assim, todas as quartas a gente vai ficar fazendo agora essas análises de livros. Então, quem tiver sugestão, não esquece, manda para mim sugestão, que vai ser o maior prazer aqui comentar sobre os livros. Eu gostaria muito, inclusive, de estar com esse livro aqui, agora aqui comigo. Eu já li esse livro, já faz bastante tempo que eu fiz a leitura do livro, mas ele ficou lá no Brasil. Então, eu não estou com ele aqui fisicamente, mas tive, né, nesse processo de organizar, de planejar para estar com vocês aqui, eu fui relembrando todas as nuances, a narrativa, né, tudo que ela traz de importante, e com certeza vai ser um momento espetacular a gente falar um pouquinho sobre esse livro maravilhoso. Tem algumas pessoas, boa tarde, tem algumas pessoas que dizem que a leitura é um pouco densa, um pouco cansativa, que existe uma certa, vamos dizer assim, lentidão em algumas partes. Eu, particularmente, quando fiz a leitura do livro, não senti isso. Mas a gente sabe que cada leitor ele vai ter uma impressão diferenciada em relação a uma obra. Então a gente não pode colocar nada dentro de caixinhas, né? Cada um vai ter a sua impressão, vai ter a sua forma de ver, de analisar. Mas recomendo para quem não leu, leia A Menina que Roubava Livros, que é um livro maravilhoso. Então vamos começar aqui contextualizando um pouquinho. Boa tarde, Luciana, seja bem-vinda. Vou contextualizar um pouquinho essa narrativa. Ela, tempo, vamos falar da questão do tempo da narrativa, acontece durante a Segunda Guerra Mundial, quando Litzen Menninger, que é a personagem principal, ela vai precisar se deslocar da cidade onde ela morava, porque o pai já havia desaparecido, não se sabe ao certo o que aconteceu com ele, mas ele era comunista. E a mãe, que também era comunista, já sentindo que poderia acontecer alguma coisa com ela, seja um desaparecimento, né, ou mesmo ser presa, ela pensou no seguinte: eu vou pegar os meus 2 filhos e vou enviar os meus filhos para uma outra cidade, para uma família adotiva. Nesse período, na Alemanha, o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial? Eles fizeram realmente esse tipo de programa em que eles aceitavam crianças e o governo pagava a esses pais adotivos para suprirem as necessidades e cuidarem dessas crianças durante um determinado período. Então, no caso, a narrativa ela começa em 1939 e vai até 1943, ou seja, bem no início mesmo da Segunda Guerra. E Litzen, ela até então era uma menina de 9 anos, vivia lá de uma maneira normal, como qualquer criança, até estourar toda essa questão dos horrores da guerra. E aí, a mãe faz uma longa viagem de trem, levando Litzen e o irmão até a casa desses pais adotivos. Só que durante o caminho, o menino já estava doente, o irmão de Litzen, que tinha 6 anos. E ele acaba morrendo. E o que vai acontecer? Eles vão fazer o enterro dessa criança ali nos trilhos, praticamente, ali do trem. Era muita neve, era muito frio. Interessante que a cena, né, da morte do menino é algo muito triste, mas assim, aquela tristeza que não é uma tristeza que se exacerba.
A gente vê que é algo muito contido, não é aquele ambiente de muita tristeza, mas também de muita introspecção. E aí a menina, que era muito apegada ao irmão, precisa ter que encarar pela primeira vez, né, de uma maneira tão direta, tão clara, a ideia da morte com a morte do próprio irmão. E aí é chamado uma pessoa para fazer uma pequena cerimônia, vem o coveiro para enterrar o menino lá no local, e é a primeira vez dentro da narrativa que a morte se encontra com Lindsay. Porque quando a morte, vale salientar, viu? Esse livro é tão interessante que, na verdade, Lindsay, ela tem esse encontro, claro que ela não percebe, né, que a morte está ali pairando o local, mas é importante que a gente entenda o seguinte, que a morte é a narradora do livro A Menina que Roubava Livros. Então, é a morte quem nos conta tudo o que aconteceu com Lindsay desde esse período de 1939 até 1943. É ela quem vai contando tudo o que acontece. Por quê? Porque nesse primeiro encontro infere-se que talvez a própria Lindsay também pudesse ter morrido. Mas ela ficou tão, vamos dizer assim, conectada à morte. Estou falando aqui da personificação da morte, né? Que é ela que nos conta. Ela ficou tão conectada, tão atrelada à menina, à situação da menina, à forma como a menina lidava com a situação, que ela acabou ficando responsável por contar a história dela. Ela não conseguiu a morte não conseguiu se desconectar de Lindsay e ficou acompanhando e contando os fatos. É bem interessante que a maneira como a morte nos é apresentada no nosso dia a dia é de que a morte é algo sempre muito ruim, é aquela imagem, né, de uma pessoa toda vestida de preto, com a foice, algo muito sombrio. E a morte, ela aparece muitas vezes dentro dessa narrativa, estabelecendo uma comunicação, um discurso com o leitor, que muitas vezes é até engraçado e meio que se inocentando, vamos dizer assim, se defendendo das acusações humanas. E eu vou, inclusive, durante a live, eu vou falar para vocês vou fazer algumas considerações a respeito de trechos do livro, que eu acho que são muito importantes para a gente entender bem como é que a morte se defende, né? Dizendo que de repente se atribui muito peso e muitas culpas a ela, mas será que é a morte mesmo? Será que a morte só não seria meio que levada a determinadas coisas, a levar pessoas ou tirar a vida, né, de pessoas, levar as almas das pessoas por desígnio dos humanos e não necessariamente por escolha dela? Então, essas reflexões, elas acontecem durante toda a narrativa. Então, vamos lá. Primeiro encontro da morte com Lindsay, que é a narradora, né? A morte é a narradora da história. Acontece no dia do enterro do irmão. Mas aí também, gente, acontece algo interessante. Porque é a primeira vez também que a menina rouba. O primeiro livro roubado por Lindsay acontece no dia do enterro do irmão. Por quê? Porque o jovem coveiro que estava ali, né, organizando o enterro do irmão dela, deixa cair o manual do coveiro. E ela aproveita a situação, pega o livro lá que caiu na neve, esconde e leva durante a viagem de volta. Então, o primeiro livro roubado por Lindsay é nesse dia. Só que, vamos lá, enterrou o irmão, a morte teve o primeiro encontro com ela, se sentiu conectada com ela, ficou a acompanhando, né? A gente está em 1939, a menina está indo para a casa dos pais adotivos que iriam receber um dinheiro do governo, né, para cuidar. E aí a mãe continua essa viagem com ela e a leva até uma cidade chamada, uma pequena cidade, né, lá em Munique, que se chama Moiching. Eu acho que estou falando alemão corretamente, pretendo ter falado, mas é Moiching, algo assim, gente, me perdoe a pronúncia. Então, quando ela chega lá em Moiching,
ela vai encontrar agora, a gente tem mais 2 personagens que são brilhantes nesse livro, que vão ter um grande peso, um grande destaque durante toda a narrativa, que são os pais adotivos de Lützen, que é o Hans, né, que é o pai adotivo, e Rosa, que é a mãe adotiva. Sendo que as personalidades desses 2 personagens, eles são bem antagônicas, mas eles, com a convivência com Lützen, eles se apegam de tal forma que vão de fato transformar algumas situações que até então a gente poderia achar que era algo assim, não tem muito a ver, isso é bobagem, será que ela vai ser aceita por esses pais adotivos? A gente vai vendo que sim, essa relação entre eles se torna realmente uma relação de amor, principalmente com Hans, que é o pai adotivo, que ensina Lützen, que não era tão alfabetizada assim nesse período, antes de ir até Moitin morar com eles, ela não tinha frequentado muito a escola, então ela passa a frequentar mais a escola, ter um ensinamento maior com ele nesse período que ela está morando com o pai adotivo. Então ele a ensina a ler, não só ele, mas Max, que é um outro personagem que eu vou falar para vocês um pouquinho mais na frente. Então o que é que vai acontecer? Ela fica lá na casa dos pais adotivos, eles logo reclamam, principalmente Rosa, né, logo no início, porque por cada criança eles iriam receber mais, mas como o menino, o irmão de Lützen, tinha morrido no meio do caminho, então não tinha o que ser feito, né, ia receber menos e ia ficar com Lützen. E aí a mãe retorna, né, a mãe volta para casa e deixa a filha sob os cuidados de Hans e Rosa. Então vamos lá. Hans é muito divertido, toca acordeon, é um pai assim que realmente se conecta muito com Lützen, ensina ela a ler, ela mostra o livro lá, o Manual do Coveiro, que foi o primeiro livro que ela roubou. E aí, boa tarde, Luiz, seja bem-vindo. E aí, quando ela chega nesse momento, né, que tem essa conexão com ele, algumas situações vão acontecendo. Por exemplo, Rosa era muito mais rabugenta, né, mas no fundo ela era uma pessoa também muito humana, muito boa e que gostava também de Lützen. Então, durante todo esse processo em que ela viveu na casa com os pais adotivos, ela teve uma boa criação, ela foi bem aceita, ela foi bem criada, ela foi bem educada. E a gente vai observando que nesse processo ela utiliza o conhecimento, a ideia do porquê ter livros, né? Do porquê ler, porque ela queria conhecer. Essa curiosidade dela, ela transforma em propósito. O propósito da vida de Lützen era conhecer, era aprender mais. Ela era curiosa, ela queria saber o que existia ali nos livros. E aí a gente vai observar que a maneira como a Segunda Guerra é mostrada nesse livro é bem diferente do convencional. Normalmente a gente vê os livros, histórias tratando da Segunda Guerra, sempre voltadas à questão dos judeus, dos campos de concentração, das barbáries, né, que foram sofridas por eles. Nesse livro a gente vai observar sobre uma outra perspectiva. Ele vai mostrar principalmente a morte, mostra, né, porque ela é a narradora, é ela quem nos apresenta os fatos que envolvem a vida de Lützen, sobre a questão das escolas, como era tratado de maneira nociva a ideologia nazista dentro das escolas, que existiam alemães que não estavam de acordo com o regime totalitarista, com o regime nazista, mas que precisavam se proteger, não podiam desobedecer às ordens de Hitler. Mostra a situação de fome, de escassez, de bombardeios, da própria população alemã sendo dizimada dia a dia, da queima de livros. Inclusive Lützen, ela chega até a se machucar junto com os amigos, porque ela rouba também um livro de uma dessas fogueiras. Então a gente vai observando que a imagem simbólica da queima do livro é também uma forma de opressão, não é? Como um Estado pode oprimir o seu povo. É uma das primeiras coisas, é tirando dele o conhecimento, o acesso ao conhecimento. Então essa questão da censura, de queimar livros, traz simbolicamente algo que é muito importante dentro da história. E a gente vai observando que nesse processo vai se mostrar muito mais a questão do alemão
como ele lidou com a Segunda Guerra, quais foram as suas próprias dores, as suas próprias perdas, com todo esse caos que a guerra é capaz de proporcionar. Então a gente vai vendo sob uma perspectiva diferente, mas aí a gente vai ver agora um personagem que é importantíssimo, vizinho, amigo de Litshen, que vai ter uma importância muito grande dentro da narrativa, que é o Ruby. Ele é realmente fantástico. Inclusive o Marcos Zusak, que é o autor do livro, disse que é o personagem preferido dele dentro da obra. E a gente vai observar que existe dentro da personalidade do Ruby uma característica de humanidade muito forte, muito presente, de sensibilidade. Então, em relação ao que a gente vê no geral na história, o caos, a guerra, a morte, a violência, são coisas muito ruins, sentimentos muito ruins, a gente vai observando que nesse caso existe um contraponto. Esses personagens que eu acabei de citar para vocês, eles revelam coragem, esperança, fraternidade, a amizade, né? O oposto a todo esse caos que se instaura ao redor deles. Então, ao invés de eles se sentirem lá inseridos e contaminados pelo ambiente, eles na verdade ressurgem como sendo um contraponto positivo, mesmo no caos e no momento de guerra. A amizade entre Litshen e Ruby vai ser tão forte, tão importante, que a gente vai observando que as ações do Ruby, as suas ações durante a narrativa, só comprovam o quanto ele é humano. Tem uma cena, inclusive, uma passagem do livro que mostra, né, que a morte lá se apresenta mais uma vez, que na verdade é o segundo encontro com Litshen, quando um avião cai. E no avião ainda tem o piloto agonizando. Então ele está agonizando ali, já prestes a morrer. E Ruby, ele tem uma ideia, ele diz: eu vou pegar um ursinho e vou deixar junto desse aviador. Foi uma maneira que ele encontrou ali como criança, de alguma forma, né, acalentar aquele momento de sofrimento do aviador. E ele deixa um ursinho. Então é um momento muito importante dentro do livro, que mostra essa consideração, essa empatia por parte do Ruby. E não só essa vez. Também há uma passagem que os refugiados, os judeus, eles passam pela rua. Ruby, ele estava morrendo de fome. E diz o texto, né, que ele estava ali morrendo de fome. E ele só tinha alguns pães dormidos. E é o que ele faz? Ainda, assim diz a narrativa, com a barriga roncando, ele distribui, ele dá pedaços do pão que ele tinha para os refugiados judeus que estavam morrendo de fome e passando na rua naquele momento. Então a gente vai observando que são essas atitudes altruístas, atitudes de empatia, que vão nos comovendo, nos tocando. Nós vamos observando que no meio do caos, no meio da dor, no meio da violência, existem pessoas que têm um bom coração. Existem pessoas que emanam bons sentimentos. E que nada está perdido. Mesmo quando a gente vê a questão da guerra gritante, da morte, do horror, ainda existe a esperança, ainda existe a luz nas pessoas que têm um comportamento realmente direcionado de fraternidade em relação aos outros. E aí Ruby, ele é, na minha concepção, né, dentro da minha análise, a expressão desse sentimento positivo, desse sentimento altruísta, que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Então ele estava com fome, ele podia ter comido lá o pão dele, ele estava morrendo de fome, diz que a barriga roncava, mas ele deixou de comer para dar o pão para aqueles refugiados que passavam ali pela rua, acorrentados e morrendo de fome naquela situação. Então, são esses pontos que a gente precisa analisar, que são encantadores. A própria narrativa, ela é muito poética, muito bonita. Olha, quem tiver a oportunidade de fazer a leitura do texto, nossa, é muito interessante. Assim, já te toca, te comove. Eu não vou mentir, que quando eu li uma passagem hoje do livro, nossa, me deu vontade de chorar. De tão tocante, de tão lindo, de tanta sensibilidade
que Marco Suzak, ele imprime no texto. Ele nos conquista, ele nos leva realmente a essa conexão com a história, com os nossos sentimentos, com a nossa maneira de ver a situação. Mas aí, gente, a gente vai observar o seguinte, a gente vê a relação entre Hans e Rosa, pais adotivos muito bons, prestativos, realmente dispostos a cuidar de Litzen, a ajuda principalmente de Hans na condução dessa formação de leitora. E a gente vê agora Ruby, que é esse menino que era apaixonado por ela, que pedia, vou fazer tal coisa por você, você me dá um beijo, que ela nunca deu. O namorado que nunca foi dela, mas que sempre a acompanhou em todos os momentos dentro da narrativa. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso. Mas aí aparece um outro personagem, que é um Maxi, era um judeu que estava se escondendo e que recebe apoio da família adotiva, no caso, né, de Litzen. Então ele vai ficar lá escondido na casa dela para não ser pego pelos alemães nazistas. Então assim, ele faz isso, ajuda Max. Max era um rapaz muito criativo, muito importante dentro do texto. Inclusive ele também ensina muitas coisas a Litzen e faz um livro, ele produz um manuscrito contando a história de Litzen. E é muito importante isso para ela, esse processo para ela. A gente vai observar que a gente tem aqui essa predisposição por parte da família adotiva de Litzen a também ajudar as pessoas que estavam em situação de risco. E aí você sabe que tudo isso era muito perigoso nesse período, porque se fosse descoberto que eles estavam abrigando um judeu, estavam escondendo um judeu, eles iriam pagar inclusive com a própria vida, né? Vocês sabem que o regime é muito cruel, então assim, não tinha esse negocinho de perdão não. Então eles estavam arriscando a própria vida quando esconderam ali Max, mas assim, ele tem um papel muito importante dentro dessa história. E aí, depois de um tempo, o pai de Litzen, ele tenta abrigar uma outra pessoa, não consegue, é meio que descoberto, tem uma desconfiança ali, e ele é enviado para a guerra. Depois de um tempo ele retorna, né, desse período que ele foi convocado. O tempo aí já está passando. Tem uma outra situação em que Litzen, ela vai até a casa do prefeito e a mulher do prefeito, ela percebe que alguns livros da biblioteca, porque ele tinha uma grande biblioteca dentro de casa, estavam sumindo. Então ela percebe que é Litzen que está levando, né, roubando os livros para fazer a leitura. Só que aí ela, quando começa a dar ou dá a ela a permissão para que ela possa levar emprestado os livros, já não parece que tem a mesma graça, né? Que era de roubar e de guardar esses livros e de fazer a leitura, né, desses livros. Então vamos lá. Bombardeios, situações de perigo, de risco, tudo isso vai fazendo parte dessa trama, né, desse drama que é a menina que roubava livros. Mas a gente vai observar algo que é muito importante. E aí eu quero que vocês prestem atenção, que é a visão da morte. Que ela é a narradora. É ela que nos conta toda essa história envolvendo Litzen. E ela nos diz o seguinte, ela diz, olha, os humanos vivem dizendo que tem medo de mim, mas eu é que estou com medo deles. O que eu tenho observado de horrores ter me feito chegar a essa conclusão. Isso nos faz refletir, gente, isso traz uma série de reflexões. Eu coloco a morte aqui como uma narradora que o tempo todo nos faz refletir sobre a nossa condição em relação a sermos seres humanos, de que forma temos lidado com o outro. O que é para nós esse sentimento de humanização, né? Porque a morte, ela se coloca ali, ora, vive me apontando o tempo todo. Eu sou a culpada de tudo, eu sou cruel, eu levo as pessoas. Mas e vocês?
Só chega até uma pessoa porque vocês matam. Então aí chega a minha avó, ela coloca ali, né, que chega a vez dela de levar essas almas. Mas ela em si não interferiu em nada. E existem algumas reflexões que eu quero fazer com vocês hoje a respeito desse posicionamento da morte em relação à história. O que é que a morte nos diz enquanto seres humanos que somos? Nós, pessoas vivas. O que é que a morte tem a nos dizer? Então eu separei aqui alguns trechos e eu quero que vocês entendam bem e reflitam junto comigo. Antes de fazer isso, só deixando claro que esse livro ele foi publicado em 2005, mas aqui no Brasil, ou aí no Brasil, né? Ainda tenho maneira de dizer aqui. Aí no Brasil ele foi publicado em 2007. Tem um filme também que foi feito, né? Tá lá na Netflix. Quem quiser conhecer a história, gostar de filmes, também pode ter acesso ao filme na Netflix, que tem o mesmo nome, A Menina que Roubava Livros. Tá bom? Então aqui, a morte, ela faz algumas afirmações. Eu separei uns trechos aqui pra gente analisar direitinho. Como, por exemplo, sei ser animada, afável. Ela falando a respeito dela mesma. Não tenha medo. Sou tudo menos injusta. Em algum ponto do tempo, eu me erguerei sobre você. O que a morte está dizendo? Que ela não sabe exatamente, mas em algum momento chegará o dia do grande encontro entre nós, seres humanos, e ela. Chegará esse tempo preciso e que ela se erguerá sobre nós. E o interessante é que ela diz que, ela coloca assim, que tem certeza que na maioria das vezes nos encontrará deitados. Raramente ela encontrou pessoas mortas de pé. Elas estavam deitadas. Ela faz essa consideração. E aí ela coloca o seguinte, que também está perplexa diante de uma humanidade extremamente violenta. Então, quando chega, por exemplo, uma situação de guerra, a morte, ela está ali o tempo todo. Ela está sendo convocada o tempo todo. Será que a culpa é da morte? Então ela meio que se defende aí dessas acusações de que ela é culpada por tudo, porque ela é quem leva, porque ela é quem tira a vida, não é? Então ela coloca da seguinte forma. Estou sempre... Vou ler aqui um trecho do livro que eu acho que é bem interessante, sobre que ela fala, né? Estou sempre achando os seres humanos no que eles têm de melhor ou pior. Vejo sua feiura e sua beleza e me pergunto como a mesma coisa pode ser duas. Mas eles têm uma coisa que eu invejo. Os humanos têm o bom senso de morrer. Ela coloca como sendo um bom senso. E aí eu vejo, gente, que ela está dizendo assim, olha, tem tanta gente fazendo mal, tanta gente cruel, tanta gente contaminando, fazendo mal às pessoas, que pelo menos é um bom senso, né, o ser humano entender que um dia tem que partir, porque imagina todos os eternos nesse tipo de comportamento durante toda a eternidade, durante toda a vida. Então ela coloca, os humanos têm o bom senso de morrer. Eu achei essa frase maravilhosa, que é de uma alta análise em relação a si, não se pintando como sempre, como sendo bonzinho sempre, mas os humanos, uma coisa ela admira, ele tem um bom senso de morrer. Achei bem interessante essa frase. Uma outra frase, assim, um outro trecho, na verdade, né, que eu acho muito interessante quando ela coloca assim: às vezes eu chego cedo demais, apresso-me, e algumas pessoas se agarram por mais tempo à vida do que seria esperado. Né? Também é uma outra parte que eu acho muito interessante que ela coloca aqui. E vamos lá. Tem um outro que ela coloca assim:
Dizem que a guerra é a melhor amiga da morte. Mas devo oferecer-lhe um ponto de vista diferente a esse respeito. Para mim, a guerra é como aquele novo chefe que espera o impossível, olha por cima do ombro da gente e repete sem parar a mesma coisa. Apronte logo isso, apronte logo isso. E aí a gente aumenta o trabalho. Faz o que tem que ser feito, mas o chefe não agradece. Pede mais. Então, na guerra, dizer que ela é amiga da morte, de amiga nada. Ela é empregada dos homens que matam, que exigem cada vez mais dela, que dizem que ela tem que fazer mais e mais e mais e mais e não agradecem. Eles só mandam. Estão percebendo, né, a nuance do que é dito aqui? E um outro trecho diz assim: tudo que pude fazer foi virar-me para Liesel Menninger e dizer a única verdade que realmente sei. Eu disse à menina que roubava livros e a digo a você agora: os seres humanos me assombram. A morte chega a ter medo, fica assombrada com a capacidade maligna dos seres humanos. E aí chega um momento que eu digo que foi aquele que eu disse: ai gente, vou chorar com essa parte. Que é quando Ruby, que é esse amigo que era muito apaixonado por Litten, ele acaba morrendo porque uma bomba cai lá na rua onde eles moravam e ele acaba ficando entre os escombros e ele acaba morrendo. Esse menino super fofo, super bonzinho, que ia lá entregar pão para os judeus, que ia lá acalentar uma pessoa que estava morrendo, dando um ursinho de pelúcia. Um menino muito bom, assim, de um coração muito puro. Ele acaba morrendo na guerra depois de um bombardeio. E aí, muito interessante que ela, desesperada, Litten, naquele momento desesperada, tirando os escombros de cima de Ruby, a gente vê a seguinte passagem aqui. A morte conta o seguinte, ela diz assim: inclinou-se, olhou-se para o seu rosto sem vida, e então beijou a boca de seu melhor amigo, Rudolf Steiner, com suavidade e verdade. Ele tinha um gosto coerente e adocicado, um gosto de arrependimento, à sombra do arvoredo e na penúltima da coleção dos ternos da anarquia. Lisa beijou o demoradamente, suavemente, e quando se afastou, tocou-lhe a boca com os dentes. Fico impressionada com o que os seres humanos são capazes de fazer, mesmo quando estão com torrentes a lhes correr ou descer pelos rostos. E eles avançam, tossindo e procurando e encontrando. Então a gente vê que nesse momento da morte de Ruby, né, ela beija o menino pela primeira vez. É muito interessante isso. Inclusive a morte diz o seguinte, que se ele tivesse vivo, ele teria, nossa, vibrado, ele era apaixonado por ela. Mas esse beijo ela só dá depois que ele morre. E mesmo com torrentes de águas, ou seja, as lágrimas escorrendo pelo rosto, a dor dela, ela sequer teve coragem de dizer adeus. Ela seguiu em frente no meio do caos, do bombardeio. E ela, a morte, disse que, nossa, como os seres humanos são capazes de, mesmo com tanta dor, com tanto sofrimento, em meio a tantas lágrimas, seguir adiante. Então a morte ali, considerando o sentimento humano. E aí ela disse, se ele tivesse visto, ele teria ficado contente ao vê-la beijar os seus lábios.
E aí tem uma parte que eu achei muito interessante que diz assim: ele teria ficado contente em vê-la beijar seus lábios poerentos, atingidos pela bomba. Na escuridão de meu coração tenebroso, eu sei, eu teria adorado. Ele teria adorado, com certeza. Viu? Até a morte tem coração. Só que aí não foi só esse caos, dessa dor de ver Ruby morto entre os escombros que Litsyn teve que enfrentar. Porque nesse mesmo dia, por consequência dessa mesma bomba, Hans e Rosa também morreram. Então imagine a dor, o sofrimento. Litsyn perdeu tudo. Perde o irmão, na ida até uma nova cidade para morar com pais adotivos, conhece outras pessoas na sua história, né, na sua vida, que vão agregar, que vão fazer uma diferença na vida dela. Começa a ler, sabe lidar e está inserida nesse momento tão conturbado que é o da Segunda Guerra Mundial. E depois ela perde os pais. Max, a esse período, já tinha fugido, já tinha saído de lá, né, com medo de ser pego. Perde Ruby, que era o melhor amigo dela, apaixonado por ela. E aí a gente vê que a menina que roubava livros, ela, apesar de ter sido acompanhada pela morte durante esses anos de 39 até 1943, ela tem o terceiro encontro com a morte, porque a morte se encontra com ela 3 vezes, que é justamente no dia desse bombardeio. Ela poderia ter morrido também, mas ela não foi. Então a gente vai observando que essa menina fica viva até o final para nos revelar ou nos apresentar muitas reflexões, muitas coisas importantes. Boa tarde, Mário, seja bem-vindo. Muitas coisas importantes, de que viver, do que sobreviver, do que permanecer, de que resistir, vale a pena e é uma característica nossa, para além de todas as barbáries que os seres humanos são capazes de fazer, para além de toda a maldade que a gente sabe que existe no mundo, existem pessoas de bom coração. Existem pessoas boas, puras, altruístas, empáticas, que iluminam a morte, mesmo perplexa diante de tanta dor, de tanto sofrimento, do caos da guerra, se assombrando inclusive com o ser humano, né? Ou seja, não é humano com medo da morte, mas é a morte se assombrando com a capacidade maligna do ser humano. Mesmo no meio do caos, existiam dentro da narrativa personagens que nos mostram que sim, acredite, ainda existe o bem, ainda existem pessoas que têm bons sentimentos habitando no planeta Terra. Então, só para contextualizar aqui, já finalizando, mas já contextualizando aqui com vocês, a gente sabe que ainda estamos nesse período de guerra da Ucrânia com a Rússia. Essa situação atual um dia estará nos livros. Ela é muito contemporânea, ela é presente. Infelizmente, ainda presente. Um dia ela estará nos livros. Quantas histórias serão contadas a partir do que ocorreu ou está ocorrendo ainda durante esse período de guerra? Essa morte personificada, essa morte narradora da história da menina que roubava livros. Se pudesse estar contando agora essa mesma história da guerra atual que nós estamos observando, iria tanto quanto ocorreu com a história da menina que roubava livros, se sentir horrorizada, estarrecida com o que está acontecendo também nessa guerra atual. Então, o que isso nos mostra é que a sensibilidade de Marcos Zurak foi tão grande que ele conseguiu captar que, na verdade, a morte, ela só segue obedientemente os comandos dos humanos cruéis,
que se utilizam da guerra para ceifar vidas, para tirar vidas. Então o trabalho dela se torna muito mais intenso. Mas não é a morte que provoca a guerra. Quem provoca a guerra é o ser humano. Então que a gente possa refletir sobre essas situações, que a gente possa contextualizar sobre as nossas guerras, que não são com bombas, não são com facas nem com armas, são as nossas guerras interiores, são as nossas guerras com o outro, quando não conseguimos conviver de uma maneira harmônica e respeitável, são as nossas guerras. E a morte, ela está ali presente, porque nós, de maneira inconsequente, de maneira irresponsável, conduzimos nossas relações sempre querendo machucar, tirar a vida, prejudicar o outro. Então, que a gente possa sentir o peso dessa nossa responsabilidade nesse processo, que é a convivência com os outros, com os seres humanos. E aí, eu vou dar vamos dizer assim, minha absolvição aqui para a morte, que narra a história de Lützen, né? Porque na verdade ela diz o seguinte: eu tenho assombro quando vejo os seres humanos. É isso que eu tenho. Então, quando a morte diz isso, ela nos revela muitas coisas a respeito de nós, né? Que de coitadinhos não temos nada. De coitadinhos não temos nada. Nós temos que assumir a responsabilidade de tudo que nós fazemos, de nossas ações dentro do processo. E só dizendo que quando ela fala de céu e quando ela vê as imagens, ela sempre usa imagens, né, metáforas que são lindas, né? Inclusive quando ela fala do bombardeio, ela diz que olha para o céu, a morte diz que olha para o céu e vê o céu borbulhando como se fosse uma sopa quente. Então ela dá imagens, são criadas, imagens muito bonitas são criadas, mesmo no caos, né, do horror, mas é como se fosse um borbulhar de uma sopa quase queimando. É assim que ela descreve o céu no bombardeio. Então, gente, o livro de Marcus Zusak, a menina que escreveu livros, recomendo muito. Comecem a ler, leiam aos poucos, não precisa ter pressa, mas retirando tudo que tem de importante, toda essa visão de mundo do autor, que tem tanto a nos acrescentar, em termos da gente melhorar até a nossa forma de nos ver e ver o outro. Recomendo e quero dizer mais uma vez que quarta-feira que vem, mais uma resenha, mais uma análise de livro literário. Quem quiser contribuir, dando uma sugestão, por favor, mande essa sugestão para mim. Então, um beijo para vocês e até a próxima.